Os 10 mandamentos caducaram? Ou seja, não precisam ser mais observados? Por que eu estou perguntando isso? Porque esta é uma pergunta muito comum no meio religioso. Por isso resolvi começar um quadro hoje sobre perguntas que fazem o pastor. Então, deixa no comentário alguma pergunta que você já ouviu alguém fazer ao pastor, a um líder da igreja, ou que você mesmo tem e gostaria de fazer, coloca lá no comentário, eu gostaria de saber sobre isso. Pois bem, essa pergunta é muito comum se ouvir nas igrejas, especialmente quando as pessoas estão chegando, estão iniciando a sua caminhada na fé, elas têm esse questionamento. Se os 10 mandamentos foram escritos lá no Antigo Testamento e se diz que hoje se vive o Novo Testamento, então não se deve mais cumprir, observar o que está escrito no Antigo Testamento? Essa tem sido a pergunta muito frequente no ambiente religioso, no meio cristão. Então, vamos para o texto e a gente vai analisar o texto. Eu acredito que a grande maioria deve conhecer os 10 mandamentos já de cor e salteados. Você que é da igreja evangélica, já estudou isso na escola dominical. Você que é católico, você aprendeu isso lá nas aulas de catecismo dos 10 mandamentos. A Bíblia dos crentes, dos evangélicos. Ser igual à Bíblia católica, mas na questão do ensino, tem um pouquinho de diferenciação na questão da relação dos mandamentos. Mas se você olhar na sua versão católica, vai estar exatamente como está nessa minha versão aqui, que é a versão evangélica, a gente chama de RA, que é a Revista Atualizada, que diz assim: os 10 mandamentos estão escritos, estão registrados em Êxodo capítulo 20, e se repete também lá no livro de Deuteronômio, ou seja, lá no 5º livro da Escritura, no capítulo 5. Deixa eu ler aqui com vocês. Diz assim o texto: ó. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele começa a descrever agora os mandamentos, as ordens para todo o homem que crê em Deus, né? Quando digo homem, o ser humano. Ele diz: primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E aí a pessoa diz: eu não posso fazer uma imagem, não posso ter uma imagem. Calma que os mandamentos eles vão explicando o porquê dessa proibição. Aí ele diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí vem o 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora, no 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí esse mandamento traz uma polêmica enorme, mas aí ele vai explicar do que ele está falando. Ele diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, se recebendo uma visita, nem essa pessoa pode fazer nada no dia do descanso. E ele diz mais: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aí vemos para o 5º mandamento. Ele diz: honra teu pai e tua mãe. Aí ele diz o porquê: para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí vem o 6º mandamento: não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás. Aí ele faz uma sequência com relação da cobiça: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nem o servo do teu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então a cobiça, ele elenca várias coisas. E ainda está dizendo, nem coisa alguma. Aí o que acontece, que diferencia um pouquinho da igreja católica, é que eles vão dividir o 9º e o 10, diz assim: não cobiçará a mulher do teu próximo, e depois o 10º, 9º, né, não cobiçará a mulher do teu próximo, e 10º, não cobiçará as coisas alheias. E aí, dividiu o 2 na realidade é um só, é a questão da cobiça. Pois bem, a questão é:
Isso aqui caducou, gente, não é mais para ser observado, não deve ser cumprido porque está lá no Antigo Testamento. Então, comenta aí, o que você acha? Caducou, deve ou não ser cumprido? Sabe o que é o problema? O problema é que as pessoas veem a Escritura, o texto sagrado, como uma regra para poder ir para o céu. Tipo assim, se eu não fizer isso, eu vou perder a salvação, ou eu não vou alcançar a salvação se eu não fizer todas essas regrazinhas. Isso aqui, gente, é um contrato social para a gente viver bem aqui nesse mundo. Porque quando Moisés escreveu isso aqui, dado por Deus, havia um desrespeito total com relação ao outro. Então, foi colocado essas regras para se ter um mínimo de convivência social. Por exemplo, só que na questão do matarás, as pessoas matavam por brincadeira. Aquela questão do olho por olho, dente por dente. Então, se o indivíduo matasse, aí o outro teria que ser morto. Né? Matasse o filho de alguém, você tinha o direito de matar o filho do outro. Então, para resolver essa questão, você não matarás. Só que não resolve. Não resolveu, porque a maldade, o pecado é inerente ao homem, está dentro do homem isso. Então a questão aqui é o seguinte: nós vamos fazer de tudo sim para cumprir o que está aqui, mas para a gente viver bem em sociedade, a gente não cobiçar as coisas dos outros, a gente não querer o que é o outro, não levantar falso testemunho com relação ao outro, não matar o outro, não furtar, enfim, honrar o pai e a mãe, honrar a Deus, não usar o nome de Deus em vão, ter um dia de descanso. Tudo isso faz bem para as relações e também para nós mesmos. Agora, a coisa é certa, nós vamos falhar. Um ou outro, ou muitos desses mandamentos, nós vamos falhar e falhar feio. A questão é que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele já pagou o preço, ou seja, os nossos pecados já foram pagos por Jesus Cristo. Então, os mandamentos, eles não caducaram, eles continuam existindo, são princípios que nós devemos observar todos os dias na nossa vida, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer um desses mandamentos, coloca no comentário que eu vou ter uma satisfação enorme em responder. Logo estarei voltando com outro vídeo para falar de uma outra pergunta, perguntas que fazem ao pastor. A gente se vê por aí.